Boa tarde, galerinha. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre charge. Quem está lembrado sabe que na outra aula, na aula passada, nós trouxemos um vídeo da professora Jéssica e ela trazia justamente uma exposição sobre esse assunto. Ela trouxe conceitos muito sucintos, simplórios e muito objetivos. Tanto é que alguns alunos conseguiram compreender já o assunto, estão desenrolando já no que diz respeito a toda a estrutura da charge, os recursos linguísticos, os tipos de linguagem que são utilizados para a construção de uma charge. Porém, muitos alunos ainda estão para trás, não estão entendendo, não estão conseguindo compreender. Diante disso, nós decidimos trazer hoje um slide aqui para reforçar esse assunto, considerando aqui as muitas dúvidas. Esse slide de hoje, essa aula de hoje está muito voltada para as muitas dúvidas que foram enviadas para a gente, para a minha pessoa, e também vai ser um reforço para os que já conseguiram, estão conseguindo compreender o assunto. E isso vai ajudar a fixar melhor o assunto. Pessoal, esse assunto ele é muito importante, principalmente para quem um dia pretende entrar na universidade, entrar na faculdade, para quem pretende agora entrar no IFRN. E este assunto aqui é muito cobrado, tanto no Enem como também no IF. Sempre vai vir na parte de língua portuguesa, vai vir interpretação de charge, inclusive também até mesmo para a produção de redação. Eles colocam algumas charges e tratam sobre esse processo de interpretação de charge. Então é muito importante esse assunto para nós. Vamos aqui primeiro então, devagarzinho, vamos mastigando esse conteúdo paulatinamente para que não haja nenhuma complicação. Então, o que é a charge? Eu trouxe um conceito muito basilar aqui e eu tenho certeza que isso vai ser suficiente para vocês compreenderem melhor. Charge é um gênero textual, guarde isso. E aqui eu já recomendo a você pegar o seu caderno, está com o seu caderno aí do lado, com a caneta, para estar fazendo essas anotações, porque isso vai ser importante também a curto prazo, considerando que haverão atividades concernentes à charge, atividades avaliativas e também já para a questão de prova. Então é importante você ir anotando aí no caderno essas informações, principalmente essas que eu vou marcando aqui como importante. E aqui já é importante isso aqui, viu? Bota esse conceito aí, ó. O que é charge? Charge é um gênero textual. Pessoal, no mundo da comunicação, da linguagem, nós vamos encontrar diversos gêneros textuais. E os gêneros eles são diferenciados por sua composição, por sua estrutura textual. Se você pegar, por exemplo, uma receita, ela tem uma estrutura totalmente diferente de uma poesia, de um texto narrativo, de um poema. Então, todo gênero ele se distingue um dos outros justamente por sua composição, por sua estrutura textual e também por sua finalidade. Então, nesse mundo dos gêneros textuais, a charge é também um gênero textual. Mas eu queria que você grifasse essa palavra aqui, jornalístico. Por que jornalístico? Porque comumente as charges elas são encontradas nos meios jornalísticos, nos jornais, sejam eles digitais ou escritos. Em todo jornal você vai ter aquele espaçozinho lá para charge. Então, por ser de caráter jornalístico, isto quer dizer que a charge comumente é encontrada nos jornais. Agora eu quero frisar aqui dois pontos importantes, tá, ok? E aí vocês coloquem aí. A letra vai ficar um pouquinho feia, mas vai dar certo. Eu quero que você coloque essa outra característica aqui, ó. Opa. Da charge atual. A charge sempre vai tratar sobre assuntos da atualidade. O que está acontecendo na sociedade no momento, no meio político, no meio religioso.
nos meios de tecnologia, meio ambiente, enfim, sempre vai tratar de assunto atual. Todo jornal, geralmente, eles se atualizam diariamente. Diariamente os jornais estão trazendo notícias, texto de opinião e também, praticamente todos os dias, eles publicam charge. E o chargista, que é aquele que constrói a charge, ele vai construir a charge considerando um fato atual. Ele vai sempre considerar um fato atual. O que é que está acontecendo na atualidade? O que é que está acontecendo no momento, no meio político, no meio da religião, no meio social, enfim. Ele tem diversos aspectos para tratar a charge e ele sempre vai considerar o que está acontecendo na atualidade. Outra característica aqui da charge, que vocês precisam colocar aí, ó, você não pode esquecer disso. Ô, letra feia, hein? Mas vai dar certo, viu, galerinha? Qualquer coisa aqui eu traduzo para vocês. Mas vão colocando isso aí no caderno. Isso aqui eu tô fazendo com o mouse, viu, galera? Então não é fácil não. Mas vamos lá. Ele tem um caráter opinativo. O chargista, ele sempre vai demonstrar sua opinião. E a opinião pode ser... Eu posso concordar com ela ou discordar com ela. Mas o fato é que o chargista sempre vai demonstrar a sua opinião, ainda mais diante de polêmicas. Quando surge uma polêmica que divide os lados, ele sempre vai se posicionar, seja contra ou seja a favor. Então, sempre que for interpretar uma charge, considere isso. Vai ter sempre um fato atual e também a opinião do chargista, ou a opinião do veículo de comunicação que ele faz parte. Tá ok? Então, anotem isso aí. Então, charge é um gênero textual jornalístico. A charge ela é atual e também tem o seu caráter opinativo. Mas eu quero resgatar aqui o que a professora Jéssica falou na exposição que eu trouxe para vocês, que é a questão do humor. A charge é marcada por esse fenômeno aqui, ó, o fenômeno do humor. Mas que, como ela já deixou bem claro, e isso aqui eu preciso reforçar com vocês, é que engraçado, ou na verdade, perdoe, humor, é diferente de engraçado. Então, tem muita gente que fica procurando a graça. Deixa eu colocar aqui até aqui para ficar melhor. Esse sinal aqui é sinal de diferente. O humor é diferente de engraçado. Então, comumente, quando falamos de charge, ou quando falamos de associamos ao humor, as pessoas sempre pensam no riso, na graça da charge. E quando vão analisar a charge, ficam se perguntando, cadê a graça da charge? Porque tem pessoas que vão interpretar, vão ler a charge, querendo encontrar o riso dela, encontrar aquilo que tem de engraçado nela, mas nem sempre esse humor tem a ver com engraçado. Eu posso ler uma charge e não achar nenhuma graça, não rir com aquela charge, mas ainda assim ela tem, mesmo que sutilmente ela tem lá a sua pitada de humor, porque na verdade o humor não é só engraçado, o humor tem a ver com quebra de expectativa. Eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês pode aparentemente ainda estar parecendo chato, complicado, mas quando eu começar a trazer os exemplos, vocês vão conseguir compreender esse assunto, tá bom? Então eu quero só que vocês vão anotando e absorvendo o máximo possível de informação que vocês conseguirem. Então, na verdade, o humor não tem a ver só com o engraçado, com o riso, mas com a quebra de expectativa. O humor é quebra de expectativa. E muitos me perguntaram, professor, eu não entendi o que é essa quebra de expectativa. É aquilo que é inusitado, é aquilo que não se espera. Você começa a ler a charge pensando que ela vai terminar de um jeito, mas acaba que termina totalmente diferente do que você imaginava, ou seja, gera uma quebra de expectativa. Você esperava que ia terminar de um jeito, que aquela charge ia ter um desfecho do jeito que você estava imaginando, mas de repente vem a surpresa, vem o inesperado, e você fica, aí ele quis dizer isso. Então isso é a quebra de expectativa. Aí agora a gente já começa a trazer aqui exemplos. Ó, isso aqui, gente, é uma charge, tá bom? E a charge sempre vai ter isso, linguagem verbal, não verbal, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque senão vai ser muitas informações para vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre os tipos de linguagem, que é a questão da linguagem não formal, ou a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas por enquanto aqui, foca nisso aqui, ó, quebra de expectativa. Vamos lá. Eu vou começar a ler essa charge. Para interpretar uma charge, eu preciso tanto olhar para o que está escrito, as frases, as palavras, mas também para as expressões, para os desenhos
que aqui estão as figuras, as cores, tudo diz alguma coisa. Então perceba o seguinte, tem um personagem aqui, esse de camisa vermelha, olha aqui, esse aqui de camisa vermelha, que ele faz uma pergunta, ele está admirado porque uma outra pessoa aqui, ó, esse de camisa verde, está olhando para cima, e ele é como se ele se aproximasse e perguntasse, tá olhando o que, mano? Avião? Então é o que ele está perguntando, ele está vendo que ele, olha a direção do olhar, está olhando para cima, para o alto, e aí de repente, você poderia imaginar que ele fosse responder, não, estou olhando para as aves, ou talvez estou olhando qualquer outra coisa que está passando por aqui, ou apenas refletindo, enfim. Mas aí de repente vem a quebra de expectativa. É aqui onde está o humor, é na resposta dele. É a resposta final que o personagem dá. Não o preço do combustível, ou seja, eu não estou olhando avião, eu estou olhando o preço do combustível. E geralmente aqui vem a interpretação. E isso é interessante, porque para interpretar a charge é necessário ter, claro, um conhecimento de mundo. E aquilo que eu falei, ó, um conhecimento atual do que está acontecendo. Então, geralmente, comumente, essa charge aqui, ela pode ter sido publicada em um período que houve aumento do preço do combustível. Houve aumento do preço do combustível, então por isso ele tratou sobre esse assunto. E aí é o bacana, é o que eu gosto da charge. É porque numa leitura muito rápida você já consegue absorver a opinião do chargista. E é claro que aqui ele está fazendo uma crítica ao aumento do preço do combustível. Porque o avião ele sempre está nas alturas, está voando, está na parte alta, né, no céu, sobrevoando entre as nuvens, e eles estão olhando para cima, realmente para as nuvens, para o alto. E aí dá justamente essa ideia, né, o preço alto dos combustíveis, né, o preço está lá em cima, no sentido figurado. Geralmente as pessoas dizem isso, né, e o preço está lá em cima, está alto. Então ele quis fazer aqui realmente uma crítica, mas aqui eu não vou nem falar ainda de crítica social, só quero que você atente para essa quebra de expectativa. O inusitado, a resposta dele foi inusitada, foi surpreendente, foi realmente fora do comum, não era o que se esperava. Então isso é a quebra de expectativa. E aí, é claro, alguém pode achar engraçado, pode rir, mas eu particularmente não rio, não encontrei o riso, não encontrei a graça, mas eu entendi o humor, que é justamente a quebra de expectativa que tem aqui, tá bom? Mas aí a charge não tem só a questão de humor, tem também a questão da crítica social. Porque para se fazer o humor, olha aqui galera, na verdade para fazer a crítica social, para se ter a crítica social na charge, ele se utiliza do humor. Ele faz uma crítica social partindo desse recurso do humor. Então eu vou criticar de forma sutil. Porque perceba, eu poderia fazer um texto enorme de opinião criticando o aumento. Quem aqui já fez redação, quem já trabalhou com redação, vai lá vai produzir sua redação, aí você tem lá aquela estrutura textual que você tem que trazer os argumentos para defender a sua opinião. É diferente da charge, porque a opinião está aqui, ó, só nesse quadradinho. A gente vai vendo esse quadradinho, vai vendo as informações que estão aqui, nesse quadradinho aqui, e a gente consegue perceber que existe uma crítica aqui social. Como já disse nessa charge especificamente, a crítica que o chargista está fazendo é a respeito da alta do preço de combustível. Então ele tem crítica social, aqui tem uma crítica social, tem o humor, que é a quebra de expectativa, está tratando sobre um assunto atual, e tem a opinião. Então isso é a charge. A charge é esse quadradozinho com desenhos, com linguagem verbal, não verbal, que trata sobre um assunto atual, que tem opinião, que é encontrado no jornal. Essa charge aqui foi tirada de um veículo jornalístico. Ele tem humor e tem a crítica social. Então, basicamente, meus queridos, a charge é isso, tá bom? Se for possível, faz um print aí agora, entendeu? Escreve no caderno essas informações, mas não deixa de passar isso não, porque isso vai ser muito importante para vocês. Quem não está conseguindo acompanhar ainda, volta novamente, rever esses assuntos, essas informações, e se ainda assim persistirem as dúvidas, depois eu vou ter um momento para tirar com vocês, tá certo? Então vamos para frente. Ah, esqueci, eu trouxe aqui uma charge atual. Essa charge aqui, galera, é realmente muito atual.
considerando até mesmo que esse preço do combustível também é bem atual, porque nós já estamos na sexta alta de preço do combustível, então também é muito atual, né? Mas essa aqui ainda mais, porque estamos na pandemia e tal. Então vamos analisar, vamos interpretar essa chargezinha aqui. Olha, começa a analisar os desenhos, o que está escrito, tudo que tem de linguagem verbal, escrita, as imagens, e a gente consegue interpretar ela, tá bom? Primeiro, vamos considerar aqui a questão da crítica social. Qual é a crítica social que existe nessa charge? Praticamente toda a charge, pessoal, toda a charge vai ter uma crítica social. Até porque ele faz a crítica social através da charge. A charge tem essa intencionalidade de fazer uma crítica social sobre aquilo que está acontecendo na política, nos meios sociais, no meio ambiente, na educação, enfim, seja qual for o setor da sociedade, o chargista consegue fazer essa crítica. E aqui, perceba, o assunto é vacina. Ele quer fazer uma crítica a esse assunto aqui, esse tema vacina. Agora vamos analisar, primeiramente, essa imagem aqui. Deixa eu separar ela aqui para vocês. Olha, galera. Bom, o que a gente consegue apreender aqui? O que a gente consegue analisar nessa parte aqui? Nós estamos vendo um homem de camisa amarela, até as cores, isso fala muito. Boné verde, e ele está segurando um cartaz. Então a gente está vendo aqui que é uma pessoa que está num protesto, em uma manifestação, e no cartaz dele tem vacina não. Então já começo a entender que esse homem, ele é alguém que é contra o uso da vacina. Inclusive vocês sabem que ainda hoje, na verdade, né, desde que começou essa história de vacinação contra a Covid, né, uma forma de combater o coronavírus, então surgiu uma turma aí que começou a defender que não precisa tomar vacina porque ninguém está doente e não precisa tomar vacina. E principalmente, gente, principalmente os defensores do presidente Bolsonaro. Principalmente os defensores do presidente Bolsonaro, eles acompanham o Bolsonaro nesse quesito desse não tomar a vacina, não ser vacinado. E aí, ó, a cozinha amarela, verde, traz justamente a ideia de alguém que é defensor de Bolsonaro, porque geralmente as manifestações de Bolsonaro, dos defensores de Bolsonaro, eles vestem camisas alusivas às cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Então aqui já traz uma ideia de alguém que é defensor de Bolsonaro. Veja que eu estou analisando não só o que está aqui na charge, mas também, é claro, é necessário um conhecimento de mundo maior. E aí isso aí já é algo mais amplo, e é claro que quem vai acompanhando o que está acontecendo no mundo atual consegue absorver. Mas aí perceba o seguinte, aqui você tem um homem que é defensor de Bolsonaro e que é contra a vacina. Agora veja os detalhes, olha, ele está com cara de quem está furioso, né, os dentes fechados, batendo um no outro, e está babando, e aquela coisa como alguém que está revoltado. Mas perceba que ele está perto de uma banca. Que banca é essa? A banca dos achados e perdidos. Então aí já vem a pergunta, o que é que esse homem protestante está dizendo que não quer tomar vacina, está incentivando as pessoas a não tomarem a vacina contra a Covid, ele está fazendo perto de uma banca de achados e perdidos. E o velhinho aqui está até olhando para ele, está meio assim, o que é que esse homem está fazendo aqui? Esse louco, babando, com raiva, vacina não, o que é que esse homem quer aqui? Aí lá no fundo, perceba, olha o detalhe, lá no fundo, vou separar aqui mais uma vez, galerinha, olha, outra informação, você tem duas crianças, e uma delas está dizendo assim, olha, acho que ele perdeu a noção do ridículo. Gente, isso aqui é bacana demais, olha, ele perdeu. Aí você conecta aqui, ó, achados e perdidos. Quem é que vai para os achados e perdidos? Quem perdeu alguma coisa. Então ele vai lá nos achados e perdidos, porque ele perdeu alguma coisa. Ele precisa achar aquilo que ele perdeu. Aí a garotinha está dizendo, ele perdeu a noção do ridículo. Ou seja, esse cara não tem noção de nada não. Está defendendo que as pessoas não tomem a vacina. Esse cara não tem noção não, perdeu o juízo, está fora de si. E aí o que é interessante, gente, é que aqui são crianças. E o chargista, cara, ele foi extraordinário. Ele utilizou crianças para dizer, olha, até uma criança consegue perceber a importância da vacina. Mas esse cara aqui, adulto,
que era para ter já uma compreensão maior de mundo, enfim, ser inteligente, ser racional, ele está defendendo o não tomar a vacina, está incentivando as pessoas para não tomar a vacina contra a Covid. Ele perdeu, por isso que ele está lá nos achados de perdidos, porque ele está procurando a noção que ele perdeu, o juízo que ele não tem. E aqui, veja, ele está babando, está com raiva, como se realmente fosse alguém que não tem noção. Então, qual é a crítica social? A gente está interpretando, viu, gente? Qual é a crítica social dessa charge? É justamente criticar aquelas pessoas que são a favor de que não se tome a vacina. Então ele está fazendo uma crítica a esse grupo da sociedade. Ele está dizendo que essas pessoas que defendem que as outras não tomem vacina é uma pessoa sem noção, sem juízo, e que por isso não merece credibilidade. A gente não tem que ouvir essas pessoas que defendem, que combatem o uso da vacina, que são contra a vacina. É isso que ele quer dizer. Essas pessoas que vão tomar, que defendem o não uso da vacina, é realmente alguém que não merece nosso respeito, nossa credibilidade, que não merece nossa atenção, porque ele é sem noção. Ele não tem noção do ridículo. Nem ele consegue ver que ele é tão ridículo assim. E veja que ele está dizendo que essas pessoas são ridículas, né? Então essa é a crítica social que tem só aqui nessa chargezinha, viu? A gente falou muita coisa aqui. Aí é claro, aqui também tem o humor, a quebra de expectativa. Alguém pode rir, pode não rir, mas isso não define o amor. Isso aqui é uma opinião. Eu posso concordar com ele. Não, esse chargista aqui, o que ele está dizendo, não concordo com ele, não. Ou eu posso concordar, não, eu concordo com ele. Realmente, uma pessoa que defende que não é preciso tomar vacina, esse cara está sem noção. Então percebam, é atual, tem opinião, tem crítica social e utiliza o humor. Isso é a charge, tá bom, galerinha? Eu acredito que vocês estão conseguindo aí compreender, e aí nós vamos para frente. Toda charge, pessoal, vai ter o uso dos recursos linguísticos. Vocês precisam atentar para isso. Muita gente ficou com complicação. Eu já expliquei o que é uma charge anteriormente aqui, né? No outro slide. E vocês já viram lá, qualquer coisa revisa, assiste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes necessárias for. Mas você precisa compreender aquilo ali para compreender agora o uso dos recursos linguísticos. Porque para mim construir uma charge, eu não apenas preciso saber o que é atual, qual é a minha opinião, saber o que está acontecendo no momento, como eu vou fazer essa crítica social, mas os recursos linguísticos, os recursos de linguagem que eu vou utilizar. E aqui eu trouxe pelo menos 3, e você vai escrevendo aí no seu caderno, tá bom? Primeiro é a ironia. O que é ironia? É dizer o contrário do que se afirma. Coloque isso aí. Ironia é dizer o contrário do que se afirma. Eu me dei com a situação agora esses dias, em que eu vi uma pessoa pedindo um favor a outra, né? Faça isso para mim, por favor, e eu vou só aqui, volto já. E acabou que a pessoa foi, voltou, e aquela pessoa a quem foi pedido o favor, ela não fez o favor. E aí ela disse assim: obrigado por fazer aquilo que eu lhe pedi, obrigado por fazer aquilo que eu lhe pedi. Ora, mas ela sabe que a pessoa não fez o que ela pediu, mas ainda assim ela disse obrigado, porque na verdade ela está dizendo o contrário do que se afirma. Ela não quer agradecer, ela apenas está sendo irônica, está dizendo o contrário do que se afirma. A ironia é justamente isso, é dizer o contrário do que se afirma, né? Muitas vezes alguém chega assim e diz: fulano, você está tão bonito hoje. Mas na verdade, às vezes existe a ironia ali, porque na verdade não quer se dizer que está bonito, mas quer na verdade dizer o contrário disso, ou seja, você está feio, né? Então a ironia é isso. Ser irônico é dizer o contrário do que se afirma. E esse recurso é muito utilizado mesmo nas charges. Também nós temos aqui outro recurso, e esse aqui é que cai com força, é a ambiguidade, é outro recurso linguístico. Então, ironia, pessoal, ironia, ó, é o que? Dizer o contrário do que se afirma. E o que é a ambiguidade? A ambiguidade é o duplo sentido. Então, a nossa língua portuguesa tem isso, né? Palavras polissêmicas, frases e expressões que têm vários significados. Então eu posso utilizar uma mesma palavra e ela ser de duplo sentido. Às vezes isso não é um erro, mas às vezes é um uso intencional, porque ele quer
produzir um efeito de sentido utilizando ambiguidade, utilizando duplo sentido. Olha essa charge aqui. Já começa aqui com um temazinho, ó, geração internet. Então aqui ele vai tratar sobre algo do meio da tecnologia, tá bom? Você tem uma criança, vamos começar a analisar, né? Você tem uma criança que está sentado, está com o celularzinho aqui na mão, tá vendo? Ó, é um tablet, sei lá, um aparelho aí, esse aí eletrônico, digital, né? E aqui possivelmente deve ser a mãe dele, né? Vamos ver aqui pela construção da charge, né? Antes do coronavírus, então veja aqui, já é uma charge atual, né? Tem a ver com, falou de coronavírus, então está tratando de um assunto atual, porque a charge ela tem um caráter atual. Eu sempre achei que viralizar, ele colocou aí entre aspas, né? Viralizar fosse uma coisa legal. Então, uma coisa bem simples mesmo, né? Bem atual. E aí, onde é que está o duplo sentido? Olha, já frisei para vocês. Aqui está a ambiguidade, porque aqui está o duplo sentido. Essa palavra viralizar dentro desse contexto aqui está trazendo um duplo sentido, porque viralizar no mundo das redes sociais é aquela pessoa que, por exemplo, alguém publicou um vídeo, aquele vídeo viralizou, ou seja, alcançou um sucesso extraordinário, né? É um vídeo que teve muitas visualizações. Então, quando um vídeo, uma imagem, uma postagem obtém muitos acessos, muitos cliques, né? A gente diz o que? Viralizou. Aquele vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações. Esse vídeo viralizou. Então, este viralizou na internet é algo positivo, né? Vou colocar aqui um sinal de mais. É algo positivo. Mas só que no contexto da pandemia, no contexto aí desse coronavírus que está presente já no mundo, viralizar já tem uma conotação negativa. Deixa eu fazer uma carinha aqui de triste, deixa. Ver se eu consigo. Ó. Aê, consegui. Não, vai ser um mutante aí, só com o olho. Alguém que está triste, tá bom? Então, pessoal, viralizar aqui tem um duplo sentido. Olha, antes do coronavírus eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Só que ele está utilizando essa palavra em duplo sentido. Tanto para o uso do recurso digital, da tecnologia, do mundo das redes sociais, mas também no sentido aí desse contexto da pandemia, tá bom? Então isso é ambiguidade, é o duplo sentido. O que é a metáfora? A metáfora é comparação implícita. Comparação implícita. Deixa eu trazer aqui um exemplo para você. Olha aqui essa frasezinha. Pedro tem um coração de pedra. Agora eu pergunto a vocês. É possível um ser humano literalmente ter um coração de pedra? Porque geralmente o coração ele é um órgão do corpo com músculo, né, com carne, e não uma substância sólida como é a pedra, né? Isso no contexto literal. Só que é aqui onde está a metáfora dessa expressão, a comparação implícita. Estou comparando duas coisas, vendo o que tem de semelhante nela para produzir um sentido. Então, na verdade, Pedro tem um coração de pedra. Ele está trazendo aqui uma comparação da rigidez que há da pessoa, né? Da insensibilidade da pessoa com a pedra. Porque geralmente a pessoa que tem coração, fulano tem um coração enorme, fulano tem um coração bom, ou seja, uma pessoa sensível, uma pessoa que atende para o sofrimento alheio, que ajuda os outros. Mas quando fulano tem um coração de pedra, quando alguém tem um coração de pedra, é alguém que é insensível, é alguém que é rude, é alguém que não consegue sentir o sofrimento do outro. Não, fulano, aquele ciclano ali, ele tem um coração de pedra, ele não chora, ele vai para o velório da mãe, do pai, e não derrama nenhuma lágrima, ele tem um coração de pedra. Então eu estou fazendo uma comparação implícita
É uma comparação implícita, comparando as características de uma pedra, que é algo duro, rígido, né? Insensível, com o meu comportamento. Então, é essa comparação aqui nesse texto. Isso é metáfora. Então, perceba, nas charges nós vamos encontrar tanto a ironia, como a ambiguidade, como também a metáfora. Olha aqui, um exemplo de metáfora em uma charge. Perceba que ele está tratando sobre um assunto da sociedade, uma crítica aqui. A charge vai ter uma crítica social, é isso que eu quero que vocês compreendam. Eu vou interpretar a charge sempre buscando entender essa crítica social que o chargista quer transmitir. Então ele já colocou aqui, ó, sistema penitenciário brasileiro. Então ele vai tratar, ele vai trazer uma crítica social aqui sobre o sistema penitenciário. Então vamos analisar aqui as imagens agora. Nós temos um desenho aqui, uma figura de uma panela de pressão, e é como se ela tivesse naquele momento de muita pressão, que ela começa a soltar, ó, o seu vapor, né? Ela começa a se sacudir, balançar, porque o negócio realmente está com pressão dentro dela. E ela começa a soltar aquele vapor quente, e ela está cheia, ó, de vapor dentro dela. Por isso que é panela de pressão. Mas olha que interessante. Nessa própria imagem de uma panela de pressão, você tem uma imagem aqui, ó, de grades, de celas e de pessoas que estão dentro dela, encurraladas, apertadas, uma dentro da outra. É uma pressão muito grande aí dentro, né? Mas por que eu vou entender que essas pessoas aqui, que estão aqui dentro, essa turmazinha, as cabecinhas que estão aí, ó, as pessoas que estão aí dentro, elas são prisioneiros? Porque eu estou afirmando agora que aqui dentro são os prisioneiros, pessoas que estão presas. Por que eu vou entender isso? Porque ele está falando de quê? Ó? Sistema penitenciário brasileiro. E aí ele traz aqui a imagem de uma panela de pressão e os prisioneiros, ó, estão dentro dela, encurralados. Qual é a crítica aqui que ele está fazendo? É justamente querendo comparar. Olha, comparar. Comparação está implícita. Está implícita aqui, ó. Está comparando o sistema penitenciário do Brasil com uma panela de pressão. Ou seja, é muito apertado. As pessoas estão superlotados, um em cima do outro. Então ele está fazendo uma crítica, né, ao sistema penitenciário do Brasil. E uma hora estoura. E uma hora essa panela de tanto está super cheia de vapor, de pressão, ela vai explodir. Então é isso que ele está criticando, né? Ele usa a metáfora, esse recurso linguístico, e constrói uma charge. Constrói uma charge para tratar sobre um tema atual, para fazer uma crítica social, para mostrar como é o modelo penitenciário, o sistema penitenciário do Brasil. Ele é superlotado, ele está abarrotado de pessoas, como diria o bom nordestino. Então, eu quero só que vocês entendam isso, pessoal. Mais uma vez, recapitulando. Nós falamos sobre ironia, falamos sobre ambiguidade e sobre metáfora. Se tem dificuldade, eu repito, volte e assiste mais uma vez esse trecho, mas eu quero que vocês compreendam isso com perfeição. Porque para mim construir uma charge, para o chargista elaborar uma charge, ele vai se utilizar da ambiguidade, do duplo sentido, né? Ele pode utilizar a ironia, querer dizer uma coisa, mas afirmar outra. Ele pode se utilizar da metáfora, como a gente viu aí a panela de pressão com o sistema penitenciário. Ele comparou a panela de pressão com o sistema penitenciário, é uma comparação implícita, isso é a metáfora. E enfim, são alguns dos recursos, são os principais, tá bom? Então, pessoal, só para esclarecer melhor, eu quero te mostrar que charge é diferente de tirinha e de HQ. HQ aqui, pessoal, é a abreviação de histórias em quadrinhos, tá bom? Histórias em quadrinhos. A charge é diferente, tanto da tirinha como do HQ, como do cartoon, da caricatura, mas eu só quero aqui associar a charge a outros gêneros, olha, outros gêneros textuais e mostrar como é diferente. A gente já utilizou essa charge aqui, tá bom? Da geração internet. Perceba, a charge tem só um quadradozinho. Só um quadradozinho. É só as principais características. Existe algo mais, mas não quero encher a cabeça de vocês não. A tirinha, pelo contrário, olha,
já tem uma sequência de quadrinhos, já é é um pouco mais extensa, já tem mais um pouco de narrativa. Então já é algo um pouco mais amplo do que a charge. E a história em quadrinhos, certo? A história em quadrinho também vai ter uma dimensão ainda maior, porque na história em quadrinho você vai ter personagens, você vai ter um enredo, você vai ter todo um processo narrativo, né? Uma sequência, como se fosse uma série, né? Você começa a ler um quadrinho, vai, vários quadrinhos, até concluir aquela história em quadrinhos. Por isso que é histórias em quadrinhos. Então veja as pequenas diferenças entre charge. Charge é só aquele quadradozinho pequeno, a tirinha já é algo maior, e o HQ e a história em quadrinhos já é ainda mais amplo. Eu trouxe isso só para reforçar a questão do gênero textual e também diferenciar a charge desses outros gêneros aí, desses outros gêneros que estão aí, que é a tirinha e o HQ. Mas, professor, você vai falar sobre tirinha? Você vai falar sobre HQ? Não. Eu só quero que vocês compreendam isso aqui. É só isso aqui que nos importa, galerinha. Só a charge. Os seus recursos linguísticos, as suas características, a sua estrutura textual, que diferencia a charge de outros gêneros. Então, eu só mostrei isso aqui, só trouxe esse exemplo aqui para mostrar que a charge é diferente de outros gêneros. Agora chegou a hora de praticar, galerinha? Vamos praticar um pouco aqui, e essa prática aqui é o que vai fazer, é o que vai contribuir mesmo para vocês lidar com a interpretação de charge. Seja para as atividades que nós vamos cobrar, para avaliação, mas como eu falei, para quem deseja futuramente fazer uma prova do Enem, futuramente fazer uma prova do IF, vai ser muito bacana ter todo esse conhecimento sobre charge, porque sempre vem charge, sempre vem interpretação de charge. Beleza? Hora de praticar. Quando eu passar qualquer tipo de atividade, pessoal, sobre charge, certo? Você vai encontrar na prova, você tem que tentar entender isso aqui. Essa charge, perceba o que eu disse no começo, ela tem uma crítica social. E é isso que eu tenho que conseguir interpretar. É isso que eu tenho que conseguir compreender na charge. É claro que essa charge aqui, se não me engano, é de 2014. Então está dentro de um contexto da Copa do Mundo naquela época, né? E aí a gente já começa aqui a interpretar, né? Olha, camisa do Brasil, né? Ou camisa amarela, né? Que dá a ideia que é um brasileiro, alguém que está torcendo pelo Brasil, né? Aí olha aqui a sequência, olha. Isso aqui é uma charge, viu? Isso aqui é só um quadrinho. Apesar de ter as divisões aqui, mas é só um quadradozinho com subdivisões. Por isso que não é uma tirinha. E nem uma história em quadrinho, é uma charge mesmo, é só um quadrado. Que foi publicado no jornal. Então perceba, olha que ele começa aqui dizendo, a Copa do Mundo é nossa. Aí perceba os gestos, isso aqui é linguagem não verbal, certo? E como eu falei, vou falar na próxima aula. Ele está sorrindo, ele está alegre, ele está contente, com as mãos para cima. A Copa do Mundo é nossa. Porque vocês sabem, né, como é aquela empolgação da Copa do Mundo. Brasileiro, torcendo. Às vezes você não sabe nem quem é o nome do jogador do Brasil, quem é o capitão, quem é o goleiro. Como é o nome desse jogador aí? Eu sei lá, eu sei que eu quero torcer pelo Brasil. Aí compra a camisa e todo mundo entra no embalo, né? Assim, na Copa do Mundo, todo mundo entra envolvido, naquela paixão. Aí a Copa do Mundo vai ser nossa, né? Aí ele começa aqui a analisar outros pontos que também é do brasileiro, né? A burocracia também é nossa. Aí perceba as expressões faciais dele. Olha o braço, já desceu mais um pouco. O sorriso já ficou um pouco mais fechado. Olha aqui, ó, a violência é nossa. Aí perceba, os braços já estão mais abaixados. Olha a boca aqui, já está acabando o sorriso. Ó. A corrupção, o trambique, a miséria, a desigualdade social, até que ele ficou totalmente triste. E ainda tem aqui, ó, 3 pontinhos. O que significa esses 3 pontos? Continuidade, continuação, ou seja, ainda tem mais coisa de ruim também no Brasil, né? É como se ele quisesse dizer isso, o Duque. Aqui é o chargista, Duque. Qual é a crítica aqui que ele quer fazer? É que muitas vezes a gente se fica imbuído dessa cultura do pão e circo, ou seja, as pessoas só ficam preocupadas, a Copa do Mundo, e se utiliza muitos recursos, é investido muito recurso para um jogo de futebol e muitas vezes se esquece de outras coisas que são, digamos assim, mais importantes para a sociedade, saúde, educação, segurança, combater a miséria, a desigualdade social.
E às vezes a gente só fica empolgado com isso. Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo. E principalmente nessa época, né, que a Copa do Mundo foi no Brasil. E aí tinha muito isso, né, nos protestos, né? Que se queria uma saúde a nível da Copa do Mundo, né? Queria uma segurança a nível da Copa do Mundo. E eles queriam um alto padrão também, não só para a Copa do Mundo, como foi exigido, né? Mas queriam também para o próprio Brasil, para a saúde, para a educação, para o combate à corrupção, para o combate à miséria e à desigualdade social. Então aqui a crítica social tem a ver com isso, né? Que muitas vezes o brasileiro está só empolgado com isso, mas se esquece que existem tantos outros problemas no Brasil. Aí aqui eu poderia perguntar a vocês, né? Que tipo de recurso linguístico ele está usando, né? Se é a ironia, se é a metáfora, se é a ambiguidade, tá bom, gente? Porque, na verdade, percebe, ele quer dizer uma coisa, mas está dizendo o contrário daquilo que ele quer dizer. Então, nós temos uma ironia. E, enfim, a gente pode analisar outros aspectos. Então, sempre que for analisar a charge, quando eu pedir a você para analisar uma charge, o que eu quero é justamente isso, que você identifique a crítica social que existe nele, os recursos linguísticos que tem nele, né? É ironia, é ambiguidade, é metáfora que ele está utilizando aí, esse recurso. Professor, mas pode ser só um e só outro? Ele vai usar só um ou outro? Não, ele pode usar 2 recursos, ele pode usar 3. Enfim, não é obrigatório ter só um recurso. Então vocês precisam estar atentos a isso para compreender e interpretar a charge. Isso aqui é legal, eu gosto muito dessa charge, porque aqui fica muito evidente a quebra de expectativa. A quebra de expectativa. Aí quando fala de quebra de expectativa, você se lembra de quê? Isso mesmo. Quem respondeu aí, humor. Aquela de lá também tem uma quebra de expectativa muito grande, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Se a gente parar aqui, olha, veja aqui. É uma quebra grande de expectativa aqui, né? Então, isso é o humor, né? De forma humorística, o chargista utiliza do humor com propriedade e faz essa crítica social. Aqui tem uma quebra de expectativa muito grande, porque quando ele começa, a Copa do Mundo é nossa, então o texto vai falar sobre o que é verdade, afinal, você começa a cogitar uma série de desfechos para essa charge, mas talvez você nunca fosse imaginar que ele fosse falar sobre corrupção, sobre o trambique, sobre miséria, sobre violência, sobre burocracia. Por quê? Porque esses elementos são inusitados. É a surpresa. Isso é a quebra de expectativa. Como aqui também, você tem a quebra de expectativa. Porque analisemos o seguinte. Comece pela parte visual. Olha, um quadro, uma lousa, né? Um quadro negro, uma mesa, papel, caderno e uma cadeira. Mas de repente você olha, o que é que essa criança está fazendo aí? Já começa aí, olha a quebra de expectativa. Olha o humor que está aqui. Você tem uma criança que possivelmente possa ser a figura de um aluno. Mas quem é que era para estar aqui, nessa cadeira, sentado aqui à frente da lousa, escrevendo? E perceba, olha o contexto aqui. Professor Chiquinho, professora Marluce, professora Luiz. Aí começam a responder ausente, ausente, ausente. Isso é um contexto de sala de aula. Mas quem é que era para estar fazendo essa chamada aqui? Era o professor. Olha como é forte a quebra de expectativa aqui, de humor. Não, porque comumente na sala de aula, quem faz a lista de frequência é o professor. O professor começa fulano, cicrano, Zezinho, Pedrinho, Francisco. E aí, quem está presente? Presente, estou aqui. Se alguém faltou, alguém já logo comunica. Ele não veio hoje, está ausente. Então, essa linguagem aqui é uma linguagem de sala de aula, mas geralmente, no padrão, quem faz a chamada é quem? É o professor, mas quem está aqui é o aluno. E o que é interessante, o professor vê a frequência do aluno, mas aqui é o aluno quem está fazendo a frequência do professor. Olha a crítica social que existe nessa charge, né? Isso é bacana. Aqui já é um tema social, né, que envolve o setor da educação, da sala de aula. Então, muitas vezes nós cobramos a presença do aluno em sala de aula. Mas quantas e quantas vezes não são os professores quem estão fora de sala de aula? E quem averigua isso? E quem está analisando a falta do professor na sala de aula? E até mesmo na questão remota, né? E agora mais do que nunca, né? Nas aulas remotas, às vezes a gente se depara com situações em que os alunos ficam sem aula porque não tem o professor está presente.
E o aluno não pode cobrar disso, mas que deveria fazer essa cobrança. Cadê o professor? Cadê o professor fulano? Cadê a professora cicrana? Então é essa crítica que o chargista quer fazer. Que não deve se cobrar só a presença do aluno, mas também a presença do professor. E que ele quer fazer uma crítica de que os professores, eles são, não sei em qual proporcionalidade ele quer colocar aqui, mas de alguma forma ele critica que muitas vezes os professores da escola pública, eles são ausentes do contexto escolar, faltam muito, é isso que ele quer dizer. Os professores faltam, existe a falta do professor na sala de aula, seja porque o professor não vai, seja porque o governo não tem condições de colocar mais professores em sala de aula, enfim, é uma série de motivações. Mas seria basicamente isso, né? Seria basicamente isso que está sendo explanado dentro da charge. Agora, claro, eu falei sobre aqueles recursos linguísticos, né, da ironia, falei da ambiguidade, da metáfora, mas às vezes o chargista nem se utiliza desses recursos. Então não é obrigatório que se tenha aqueles recursos, mas aqueles recursos comumente aparecem, geralmente aparecem. Mas às vezes existem chargistas que não utilizam nenhum daqueles recursos linguísticos, tá bom? Olha aqui, mais uma charge, para a gente encerrar aqui agora, tá bom? Mais um contexto escolar, né? Aí você começa já a analisar a charge, ó. O teto parece que está caindo, as fiações rompidas, a parede se rachando, olha, já aparecendo o teto. Quem viu isso aqui, ó, deve ser um rato aqui, né? Dois olhozinhos aqui, ó, nesse orifício aqui, né? Os alunos atentamente. A imagem aqui da professora. É um estado mesmo de precariedade, uma sala de aula precária. Aí a professora está aqui colocando aqui um assunto, ó, é frequente o descaso com o ensino público. Ela colocou uma frase aqui no quadro, né? E aí ela faz uma pergunta. O que mudou nessa frase? O que mudou? A gente tem que ver aqui o pressuposto, né? Se mudou, é porque tinha algo antes. Ela pode ter colocado uma frase antes, certamente deve ser algo de língua portuguesa, né? Está tratando aí, sei lá, sobre questão semântica, enfim, ou algo mesmo morfológico. Eu não sei sobre o que ela está tratando, mas dá para depreender que seja algo de língua portuguesa e ela quer saber a análise aqui, o que mudou na frase. Ela pode ter colocado uma frase anterior, mas isso não é tão importante aqui, porque a quebra de expectativa está na resposta de um aluno. Olha onde está o humor, a quebra de expectativa. Está aqui, ó. Ela pergunta o que mudou nessa frase. Que frase? Essa aqui, ó. É frequente o descaso com o ensino público. Está exclamando, está afirmando. Está dizendo que é frequente o descaso com o ensino público. Aí ele perguntou o que mudou? Nada. Mas é claro que isso, essa quebra de expectativa, a resposta do aluno, tem a ver, ó, com a própria condição, ó, da sala de aula, galerinha. Olha como está a sala de aula. Gente, olha como está essa sala de aula. Olha aqui a mesa quebrada, a mesa dos alunos também, ó. Tá vendo? São detalhes, tudo isso aqui ajuda na interpretação, ó. Olha o estado precário, rachadura, como já falei, ó. Um ambiente realmente degradável, um ambiente desagradável de se estar. Olha, buracos por toda parte, rachaduras. Então, a pergunta é frequente o descaso com o ensino público? O que mudou? Ele está dizendo nada mudou. E isso também aqui, ó, não tem setinha, né? Para confundir vocês mesmo, né? É que eu gosto de fazer assim. Esse nada também tem a ver, e a setinha é só para encaixar os quebra-cabeças, né? Porque esse nada também tem a ver com a frase que ela colocou no quadro. É frequente o descaso com o ensino. Então você tem um cenário que mostra que o descaso no ensino público é frequente, é persistente. E ela pergunta o que mudou. Ele está dizendo que não mudou nada. Ou seja, continua do mesmo jeito, as escolas continuam do mesmo jeito, a sala de aula, sem nenhuma reforma, deplorável a situação, os quadros todos, esse aqui não, mas a gente depara com a situação de quadros riscados, que não funcionam mais, que não prestam mais. Tem sala que nem quadro tem, ventiladores quebrados, a energia não funciona, as paredes se rachando. Então, o que foi que mudou? Nada. Nada muda, é essa crítica social. Então a crítica social aqui é o descaso com o ensino público.
E aqui ele está tratando a questão da estrutura física. A estrutura física que contribui sim para o aprendizado. Então nós temos escolas que não tem uma estrutura agradável para o aluno, uma sala de aula, um ambiente agradável para o aluno, mas é realmente algo desagradável, um ambiente desagradável de se estar, e isso não muda. É isso que o chargista está querendo dizer. Mas perceba, isso é opinião. Eu posso concordar com ele, eu posso discordar com ele, porque a charge, se lembre, é opinião. E perceba, está tratando de algo atual. E aqui, é claro que nós estamos vendo a ironia, né? Porque ele diz uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Então, galerinha, é praticamente isso, tá bom? Eu vou passar agora uma atividade avaliativa para vocês. Vou estar aqui também com vocês ali no grupo, tá bom? Para vocês tirarem todas as dúvidas que forem necessárias, que ainda tenham sobre o assunto. E também vou ajudar vocês nessa atividade avaliativa. O que é que eu quero para vocês aqui, ó? Encontre uma charge e analise-a. Então você vai encontrar uma charge. Encontrar onde, professor? Na internet, pessoal. Vai lá no Google e pesquisa lá. Tem várias charges. E essa charge que você achar, você vai analisar, considerando os recursos. Opa, repetir aqui os recursos 2 vezes. Ignora, tá bom, pessoal? Houve aqui um erro de digitação. Você tira isso aqui, ó. Tá bom? Opa. Considerando os recursos linguísticos, o humor, que é a quebra de expectativa, né? A crítica ou a crítica social. Então perceba o seguinte, pessoal. Vocês vão analisar da forma que nós analisamos essas outras aqui, ó. Eu explicando para vocês onde está a quebra de expectativa, a ironia dessa charge, entendeu? Opa, a ironia dessa charge, ou a ambiguidade que existe nela. Cadê aquela de ambiguidade? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. A ambiguidade. Aqui eu falei com vocês também sobre ambiguidade, tá bom? Passei demais, vamos voltar lá, vamos voltar lá. Perfeito. Ok? Como é que vocês vão fazer essa análise? Tanto pode ser um texto escrito, como também vocês podem gravar um áudio para mim. Se vocês acharem que for mais fácil o áudio, então vocês pegam a charge, tá bom? Manda para mim no PV e explica, professor, tá aqui nessa charge, eu entendi que a crítica social é essa e tal, tal, tal. Ele utilizou a ironia, ou ele utilizou aqui a ambiguidade, ou se por acaso ele utilizou a metáfora, ele utilizou da metáfora aqui para trazer essa crítica social, e vocês fazem um breve áudio explicando. Agora eu já vou deixar bem claro para vocês. Nem tentem pegar a resposta do colega, tá bom? Pegar a mesma charge, porque eu tenho percebido isso. Eu estou passando as atividades e vocês aí nos PVs, né, do WhatsApp, podem estar passando o mesmo texto para um colega e ele faz só ler aquilo ali e vocês pensam que o professor não está atento a isso, tá bom? Então, essa atividade aqui, deixa eu colocar aqui, ó, é valendo 2 pontos. Então, o que está em jogo é isso aqui, galerinha, ó, 2 pontos, tá bom? Se eu por acaso suspeitar que o aluno ele está colando de outro, vai ficar com nota 0 tanto o que passou a cola como também o que recebeu. Professor, como é que você vai reprovar? Eu vou saber. Porque quando você passar a cola para o outro, ele vai estar com a mesma charge e vai falar a mesma coisa que você falou. E o professor percebe isso facilmente, tá bom? Então eu já peço a vocês, evite, para você não tirar nota 0 nessa atividade, tá bom? É muito melhor, eu prefiro que você diga, professor, eu não entendi, porque eu vou lhe ajudar a fazer. Mas não queira dar uma de sabidão, querer obter vantagens de forma não ética, tá bom? Então, faça sua atividade, reconheça que não compreendeu, que não entendeu, que eu vou te ajudar a fazer. Agora, eu não quero que você pegue a cola de outro, porque quem passar a cola e quem receber vai ficar com 0 nessa atividade, tá bom? Sem falar que quando você mandar os áudios, eu vou deixar até o alerta, eu posso fazer perguntas para saber se realmente você compreendeu o assunto, tá bom? Então, fique atento com isso. Eu prefiro a sinceridade, eu prefiro que você diga que não compreendeu, porque eu vou te ajudar a fazer essa atividade, tá bom? Tá valendo, pessoal?